A chegada dos filhos realmente transforma o casal. É quase uma metamorfose mesmo, né? Totalmente. Aquele nós que existia, ele se expande, claro, mas a dinâmica da relação parece que vira de cabeça para baixo. É uma mudança bem profunda, às vezes até meio desconcertante. Exatamente. As fontes que a gente analisou, elas descrevem muito bem isso. O centro de gravidade da relação, ele se desloca completamente, sabe? Uhum. Antes era o casal, né? Agora é a criança. E a criança exige, naturalmente, muita energia, muita atenção constante. Sim. Aquela coisa da espontaneidade, sabe? As conversas longas, o romance. Parece que fica tudo numa ilha bem distante. Enquanto isso, você tá ali navegando no mar da rotina de cuidados, das noites picadas, da exaustão. Pois é, e é justamente essa travessia que a gente quer explorar hoje, né? Mergulhar um pouco nas ideias, nas estratégias que essas fontes que a gente compartilhou oferecem para entender e, quem sabe, navegar melhor essa fase. Isso. Aliás, esse papo tem tudo a ver com o pessoal que acompanha o canal Paz em Sintonia. Se o que a gente discutir aqui fizer sentido para vocês, considerem se inscrever lá, curtir e compartilhar. Fica a dica. Boa. Ok, então vamos desempacotar isso. Um ponto que as fontes batem muito na tecla não é só a falta de tempo, que é óbvio, mas como a percepção do tempo muda. Interessante isso. Tarefas que antes eram, sei lá, simples, agora parecem monumentais, com a demanda constante dos filhos. Isso leva a uma exaustão que não é só física, é mental também. Sim, sim. Drena, né? Exato. E aí, qualquer tempo livre fica super fragmentado. E aquelas conversas mais profundas, sabe? Ficam quase impossíveis. É aquela conversa que começa na cozinha, para porque alguém chorou, continua no dia seguinte, se continuar, vira meio que padrão. E aqui entra algo que eu achei fascinante nas fontes, a reconfiguração da identidade. Como assim? Os papéis de pai e mãe, eles podem quase que engolir a identidade de parceiros, de amantes, sabe? Ah, entendi. O foco muda tanto? Tanto que as conversas começam a girar quase que exclusivamente em torno dos filhos. É a logística, é a necessidade da criança, é a escola. E aí se esquece de nutrir a conexão do casal mesmo. Faz sentido? E uma fonte até mencionou um ponto bem delicado, como a intimidade, tanto a física quanto a emocional, pode diminuir. E não só pelo cansaço, óbvio, mas por essa desconexão mesmo, e até por uma sensação de falta de privacidade. Nossa, essa mudança na comunicação é brutal, né? De repente, vocês eram confidentes e viram quase gerentes de projeto familiar. Exato, é essa a expressão. As trocas viram sobre a ordem do dia, checklists, quem faz o quê, mas... Olha, isso não precisa ser um caminho sem volta, certo? As fontes também falam sobre reconhecer essa mudança, né? Sim, falam muito sobre isso e sobre entender, principalmente, que cada pessoa lida com o estresse de um jeito diferente. Ah, isso é crucial. Tem um exemplo ótimo numa das fontes. Um dos parceiros, depois de um dia caótico, precisa de silêncio para se acalmar. O outro, para elaborar o que aconteceu, precisa falar, conversar. Imagina o conflito se isso não está alinhado. Exatamente. Se isso não é comunicado, não é compreendido, vira uma fonte constante de atrito. Vira aquela bola de neve de ressentimento, sabe? Sei. A sugestão é bem clara. A comunicação sobre as próprias necessidades e sobre a relação em si, ela precisa ser intencional. Talvez precise até, olha só, agendar um horário para conversar, para não deixar as coisas se acumularem e se perderem na correria do dia a dia. Intencionalidade. Acho que essa é a palavra-chave mesmo, né? E isso leva direto para outra estratégia que apareceu bastante. Priorizar o tempo a dois. Mas não vê isso como um luxo, e sim como manutenção essencial da relação. Essencial, perfeito. Criar rituais, mesmo que sejam curtos, né? Aquele café depois que as crianças finalmente dormem, uma caminhada rápida no fim de semana. Proteger esse espaço é vital. E tem uma perspectiva muito poderosa em uma das fontes que fala sobre rever o propósito do casamento nessa fase. A ideia é tentar sair um pouco daquela mentalidade transacional, sabe? Do eu faço isso, então você tem que fazer aquilo. Ah, a contabilidade do relacionamento. Isso. E adotar uma postura mais de amar e servir como uma escolha ativa. A metáfora que usaram é forte. É como uma flecha que vai sem esperar nada de volta. Uau!
Significa oferecer apoio, carinho, compreensão, mesmo quando você está no seu limite, sem ficar contabilizando quem fez mais, quem está devendo o quê. É enxergar o parceiro ou a parceira como seu principal aliado nessa jornada da parentalidade, não como um adversário ou um obstáculo. É uma mudança de chave mental grande, hein? Enorme, mas que pode dissolver muitas daquelas cobranças que desgastam a relação. Então, o que fica muito claro depois de olhar para tudo isso é que, bom, atravessar essa fase toda e manter a conexão exige um esforço consciente, ativo. Não dá para só esperar que aconteça magicamente no meio do turbilhão. Não mesmo. É preciso remar junto, né? E na mesma direção. Poxa, e tem mais uma camada nesse desgaste todo que eu achei bem interessante, que é a sensação de se perder, de perder a própria identidade e até os interesses que o casal tinha junto. Ah, esse ponto é crucial. Os hobbies individuais, sabe, aquelas paixões que definiam a gente antes dos filhos, parece que vai tudo pra gaveta. É um relato muito comum nas fontes. Nessa dedicação total que é natural aos filhos, muita gente sente que aquilo que definia a pessoa antes simplesmente some. É. E não só o individual. Aquilo que o casal curtia fazer junto também fica esquecido. Lembro de um exemplo do casal que parou de treinar junto. Era um ritual deles, né? Ou alguém que larga o futebol com os amigos, que era sagrado pra recarregar. Exato. São pequenas renúncias, talvez necessárias pontualmente, mas que somadas, poxa, levam a uma sensação de perda. Perda de si e perda do casal enquanto dupla com interesses próprios. E isso deve gerar uma frustração, né? Mesmo que não dita. Com certeza. Uma frustração silenciosa, muitas vezes. Porque a entrega aos filhos é vista como o esperado, o certo. Mas quando ela apaga totalmente o indivíduo e os prazeres do casal... O vínculo enfraquece. Exatamente. O vínculo enfraquece porque ele também se nutria dessas outras coisas, dessas fontes de alegria fora da paternidade e maternidade. Então, juntando tudo isso, a comunicação que vira só tarefa, a intimidade que esfria por falta de conexão, a perda da individualidade e dos momentos a dois, uma coisa vai puxando a outra, né? Perfeito. É um ciclo vicioso. A comunicação superficial leva ao distanciamento emocional. Certo. Esse distanciamento esfria a intimidade física. Uhum. E a perda da identidade e dos momentos de casal reforça aquela sensação de serem só sócios na criação dos filhos, como o material coloca. É uma erosão lenta, então, não é uma briga, uma crise específica, é um desgaste. Exatamente. Um desgaste progressivo, que se não for notado, se não for endereçado, pode minar a relação de um jeito muito quieto, quase sem alarme. Perceber tudo isso já é, uau, um passo enorme. Mas aí fica a pergunta, né? Aquela que deve estar na cabeça de muito casal ouvindo a gente. Tem volta? Boa pergunta. Dá para reacender essa chama, recuperar essa conexão no meio do caos que é a vida com o filho pequeno? Olha, conectando com o quadro geral que as fontes desenham, reconhecer essas armadilhas não é um fim. Não é um atestado de que, acabou. Pelo contrário. É um começo. É o ponto de partida essencial. A consciência, como um dos materiais sugere na sequência, é o que abre a porta para a intencionalidade. Intencionalidade. Gostei disso. É a partir daí que se pode ativamente começar a reconstruir, a fortalecer a conexão mesmo com os desafios da rotina. Encarar essas armadilhas não como um ponto final, mas como placas sinalizadoras, sabe? Sinalizando que é preciso cuidar. Cuidar ativamente da relação a dois. E olha, tudo isso impacta muito além do casal, viu? Impacta a família toda. Legal. Então vamos começar por aí, por essas interações do dia a dia, que parecem pequenas, mas você falou que a pesquisa mostra um peso enorme. Principalmente com todo o cansaço, a rotina nova que vem com os filhos, né? Como é que isso define a saúde da relação? Aqui tem uma descoberta que eu acho, assim, super impactante. Vem do Dr. John Gottman. Ele fala da tal proporção mágica. E o que surpreende é que tem uma matemática por trás. Matemática no relacionamento. Como assim? Pois é. Para cada interação negativa, pensa numa crítica mais dura, um desentendimento, até um momento de ficar frio e indiferente. Para cada uma dessas, os casais que se mantêm felizes, estáveis, eles precisam ter, no mínimo, 5 interações positivas. 5? 5. 5 para 1. Nossa, é bastante coisa. E aí a pergunta é,
O que são essas interações positivas, né? Podem ser coisas bem simples, do cotidiano mesmo. Um toque de carinho, um sorriso. Um elogio, talvez? Sim, é um elogio sincero, tipo, poxa, obrigado por ter lembrado daquilo. Ou reconhecer um esforço, sabe? Perguntar de verdade como foi o dia do outro e ouvir, né? Não só perguntar por perguntar. Ouvir de verdade, claro. Compartilhar uma piada interna, dar uma risada juntos, ou validar o sentimento do parceiro. Mesmo que você não concorde, reconhecer que o outro tá sentindo aquilo. Entendi. Validar o sentimento. Isso, e com toda a exaustão que rola depois dos filhos, é muito fácil deixar esses depósitos na conta emocional do casal de lado, né? Com certeza. A energia vai toda para os filhos, muitas vezes. Exato, mas são esses micromomentos, esses depósitos que garantem o saldo positivo no longo prazo, sabe? Faz todo sentido. 5-1 muda mesmo a forma de olhar. Não é só evitar briga, tem que cultivar o lado bom ativamente. E é incrível pensar que isso tem uma base biológica, né? Não é só papo, tem química envolvida. Precisamente. Não é só psicologia, é biologia pura também. Esses gestos de carinho, de validação que a gente falou, até um olhar assim mais cúmplice, eles estimulam a liberação de ocitocina. Ah, o famoso hormônio do amor, do apego. Esse mesmo. Ele fortalece a confiança, a sensação de segurança, fortalece o vínculo do casal. E, ao mesmo tempo, essas interações positivas, elas também ativam a dopamina. Dopamina? A do prazer, da recompensa? Exato. Que está ligada ao sistema de recompensa do cérebro. Faz a gente sentir prazer e querer mais daqueles momentos de conexão. Então, esses hormônios funcionam como, tipo, amortecedores mesmo, contra o estresse crônico que, vamos combinar, muitas vezes acompanha a chegada dos filhos. Entendi. Então, cuidar daquela ação no dia a dia tem esse reforço químico, bioquímico, que é fundamental. Mas, além dessas trocas do momento, tem um outro nível que você mencionou que eu achei bem interessante. A história que o casal conta sobre si, a narrativa. Como que isso entra nessa equação da durabilidade do casamento? Ah, isso é fascinante, de verdade. A forma como o casal narra a própria história, a história deles juntos, tem um poder, assim, imenso. Casais que são mais resilientes, que passam melhor pelas dificuldades, eles tendem a construir e a relembrar uma narrativa compartilhada positiva. Uma história positiva. O que seria isso na prática? Significa valorizar como eles se conheceram, sabe? Relembrar os desafios que eles superaram, mas o foco é no juntos, como eles funcionaram como um time. Ah, legal. O foco na parceria. Relembrar esses momentos fortalece a identidade do casal como um nós, sabe? E reforça a ideia de que eles são capazes de enfrentar o que vier pela frente. Cria uma sensação de força conjunta. Exatamente. E tem um senso de propósito compartilhado. Seja na criação dos filhos, claro, mas também em outros projetos, outros sonhos. Isso também solidifica essa história e o vínculo. Faz todo sentido. É como se a história que a gente conta pra gente mesmo sobre o nosso relacionamento acabasse moldando a qualidade dele no presente, né? Perfeito, é isso mesmo. E aí, pensando no quadro maior, qual o efeito dominó disso tudo, de um relacionamento assim mais fortalecido pela ciência? Especialmente para os filhos. Como eles entram nisso? Olha, o impacto nos filhos é direto. E muito, muito significativo para o desenvolvimento emocional deles. As crianças, elas aprendem sobre relacionamentos observando os pais. É o primeiro modelo delas. Sempre, por exemplo, né? Sempre. Um casamento onde tem afeto visível, onde tem respeito mútuo, onde eles veem os pais resolvendo os desentendimentos de forma construtiva. Isso oferece um modelo de segurança emocional que é muito poderoso para a criança. Ela se segura no ambiente. Exato. E ela aprende na prática sobre empatia, sobre negociar, sobre como discordar sem que isso signifique destruir a relação. Sabe? Habilidades para a vida. Totalmente. Por outro lado, um lar que é marcado por conflito constante, por hostilidade ou mesmo por uma frieza emocional, isso ensina lições bem disfuncionais, que eles podem acabar carregando para a vida adulta, para os próprios relacionamentos deles. Então, a saúde do casamento dos pais é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes para a autoestima e para a segurança emocional dos filhos. Uau! É bem profundo o impacto. Então, resumindo o que a gente conversou hoje, baseado na ciência, tem a força quase matemática da proporção 5-1 do Gottman, nas interações do dia a dia. 5 positivas para cada negativa? Isso. Tem a importância da química cerebral,
né? Ocitocina, dopamina, fortalecendo esse laço. Uhum. Os hormônios do bem-estar e do vínculo. Tem o poder de ativamente construir e revisitar uma história positiva de parceria, de nós. A narrativa do casal como time. E, talvez o mais importante, como tudo isso não fica só entre o casal, mas transborda e impacta diretamente o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos filhos. Exatamente, e acho que a reflexão que fica, né, é que cuidar do casamento, mesmo com toda a correria, especialmente depois que os filhos chegam, não é um ato egoísta do casal. É, na verdade, como plantar e regar raízes bem fortes, raízes para a felicidade e para a segurança da família inteira. Lindo isso. Plantar raízes fortes para a felicidade de toda a família. Bom, este é o canal Pais em Sintonia. Se essa nossa análise aqui, essa conversa sobre as fontes, sobre a dinâmica familiar pós-filhos, trouxe algum valor para você que está ouvindo, considere se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixe um like também, ajuda a gente a alcançar mais gente e compartilhe com outras famílias, outros casais que podem se beneficiar dessa nossa troca de ideias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.